Na aula de hoje, nós vamos falar sobre planejamento tributário. Planejamento tributário é uma estratégia fiscal e deve ser feita sempre em conjunto com a área contábil da empresa, que objetiva o quê? Identificar custo-benefício, identificar custo-oportunidade dentro do que oferece a legislação tributária. O que quer dizer isso de uma forma mais prática? Obviamente, se você vai fazer um planejamento, você precisa de um diagnóstico. O que é a ideia de planejar? Eu vou planejar em cima da carga tributária que a empresa sofre, que ela suporta. Dentro dessa carga tributária, eu vou identificar quais são os impostos, quais são as taxas, quais são as contribuições, as federais, estaduais, municipais, tudo que a minha empresa está sujeita, tudo que ela suporta. Dentro dessa carga tributária, eu vou elaborar um diagnóstico. O que é isso? O que é o diagnóstico dentro do planejamento tributário? É um raio-x da empresa. Eu vou fotografar, fazer uma fotografia contábil da empresa. Naquele instante eu falo, olha, essa é a carga tributária que a empresa suporta. Essa é a nossa realidade tributária. Uma vez que eu fiz o diagnóstico, o que eu preciso? Qual é o meu passo seguinte? É realizar um prognóstico. O diagnóstico me dá a situação, o que eu tenho. O prognóstico me diz o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. Essa junção, diagnóstico, prognóstico, jurídico-tributário, em parceria com toda a parte contábil da empresa, esse conjunto de ações é que me dá a condição de traçar uma nova estratégia tributária. E essa estratégia tributária é que a gente chama de planejamento tributário. Não é nada mais do que isso, é você identificar quais são os tributos, realizar um diagnóstico e fazer um prognóstico de ação. Obviamente, você também vai graduar que risco você quer correr, até onde você vai ter apetite, disposição de enfrentar. Qual é o risco, até onde você acha que está o limite, para que a partir dali a receita comece a te incomodar. Planejamento tributário está ligado essencialmente a 3 expressões: elisão, evasão e simulação. Tem diferença? Tem, enorme. Elisão é o caminho legal, é aquele caminho que a empresa vai trilhar completamente dentro da lei. A elisão fiscal é uma figura aceita, é uma figura que é o equilíbrio na relação fisco-contribuinte, onde o contribuinte atinge o seu grau máximo ele maximiza a sua oportunidade tributária, onde ele consegue retirar o máximo de vantagem para a empresa dentro do universo lícito. Isso é a elisão fiscal. Evasão fiscal, por sua vez, o próprio nome já diz evasão, evadir, fugir, fuga. É muito comum você ouvir a expressão evasão de divisas. Então, a evasão, ela já está completamente relacionada com o ilícito. Quando você trata de evasão fiscal, necessariamente você está tratando de algo que está dentro da ilegalidade. E a outra figura é a simulação. Simulação está intimamente ligada à evasão. Por quê? Porque a simulação, se você simulou, envolve fraude. Tá? Aliás, é muito comum a gente falar que não existe simulação sem fraude. Tá? Se você simulou, você está fazendo algo que, na verdade, se é simulado, não era o original. Não era aquela vontade originária. Você trilhou um outro caminho simulando uma situação. Então, das 3 figuras, elisão, evasão, simulação, 2 dentro da ilegalidade, do ilícito, e uma perfeitamente legal. A grande dúvida que paira dentro do universo jurídico é qual é o limite, qual é a linha de limite entre a elisão e evasão. E, simulação ela caminha em paralelo com a evasão. Mas aonde está o limite? Aonde eu deixo de estar praticando uma elisão para entrar no campo da evasão? Essa identificação é que requer toda aquela parte do diagnóstico e o prognóstico que nós falamos.
Bom, o que a gente pode fazer para que você entenda até de uma forma mais fácil? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um sujeito passivo tributário, quer dizer, aquela pessoa que está sujeita à carga tributária, a empresa. Esse sujeito tem que pagar o tributo, mas ele vai fazer de uma forma, ele vai trilhar um caminho um pouquinho diferente do que seria aquele caminho normal. Como? Imagina que em lugar da sua empresa vender um imóvel, tá, que ela tem no patrimônio dela, em lugar dela vender, ela resolve fazer uma doação. Tá? O imposto de transferência desse imóvel via alienação, você teria uma alíquota de 2%. Se você faz uma doação, você tem uma alíquota de 4%. Aí você resolve que é tributariamente mais barato você fazer por doação. Mas todo o seu negócio jurídico foi, e sempre, desde o início, foi trilhado em cima de uma alienação. E você vai usar a forma jurídica da doação, porque tributariamente é mais barato. O que é isso? Você não está simulando? Não houve aí uma simulação? Porque você não está fazendo o que você queria. O que você contratou originariamente era, olha, eu vou vender, mas para essa venda eu vou pagar 4%. Se eu vou fazer a doação e essa doação eu pago 2%, vamos fazer pela forma jurídica. Qual é o nome que a Receita vai dar para isso? Abuso da forma jurídica. Você utilizou aquela forma de doação, que é perfeitamente normal, é uma forma que você pode usar quando quiser doar, e fechou um negócio de venda. Na verdade, você queria vender. Então, você abusou da forma jurídica. Fica claro, assim, o que é um abuso de forma jurídica. Bom, já no universo da sonegação fiscal, a doutrina entende que há duas modalidades: sonegação fiscal simples e sonegação fiscal dolosa. Sonegação fiscal simples seria o não pagamento do tributo. Sonegação fiscal dolosa seria o não pagamento intencional. O que é o dolo? O dolo é a vontade direcionada ao fim e você quer aquele fim conhecendo o resultado e assumindo aquilo. Quando você age com dolo, você sabe o resultado, você quer o resultado, você tem consciência daquilo e assume aquele risco. Na sonegação simples, ele diz que é o simples não pagamento, o que eu, particularmente, não concordo muito, porque eu acho que o termo sonegação, por si só, ele se explica. Quando você sonega, você sabe o que você está fazendo. Então, o não pagamento é outra coisa. O não pagamento quer dizer inadimplência. Eu não consegui pagar, eu não paguei, eu não soneguei, eu não paguei, é diferente. Quando eu sonego, eu estou deixando de fazer intencionalmente o que eu poderia fazer. Quando eu digo, olha, eu não paguei, é porque eu não tinha condição de pagar. É muito diferente. Mas isso está na doutrina e a gente deve, pelo menos, colocar para que vocês entendam, e o posicionamento é muito claro. Agora eu vou convidar vocês para assistir junto comigo um filme que é um clássico, chama Os Intocáveis, que vai mostrar a atuação da máfia nos Estados Unidos, na época da Lei Seca, onde ela era comandada por Al Capone e praticava uma série de crimes, assassinatos, distribuição de bebidas, na época da Lei Seca, e não conseguiam prender ninguém com base nesses crimes. E eles acabam sendo presos, toda a gangue representada por Al Capone, exatamente pelo ilícito tributário. How are we doing? Capone's organization is incredibly diverse. Look at this. It owns Canadian Holding Company Associations, which owns, in turn, Greenlight Laundry, Midwest Cab, Jolly Time Playthings. Jolly Time Playthings? Yeah, Jolly Time Playthings. Remind me, get a present Uncle for my Frank's daughter. Feed and Seed, Bahamas Ship to Shore, Miss Lucy Todd. The list is endless. And all of the business is legitimate, and none of it is owned by Al Capone. But we can get him on income tax evasion if we can just show that any of the money from the organization's business is going to him. See, legally, he receives no income. Did he receive anything? Como vocês puderam perceber, tudo que nós falamos aqui está aplicado ao filme, ao trecho que vocês viram. Quer dizer, a fraude fiscal foi que deu a sustentação para a prisão de Al Capone. O que quer dizer isso?
embora a máfia tenha cometido atrocidades com crime, com assassinatos, com todo um domínio ilegal, o que efetivamente levou Al Capone às grades foi o cometimento de crime fiscal, da sonegação. Toda a parte empresarial da máfia era em cima de atividades que não recolhiam tributo algum, ou seja, havia sonegação de 100%. Isso é que leva a polícia fiscal, na figura do seu agente maior, que era o Eliot Ness, na prisão e encarceramento de Al Capone, fechando essa atuação da máfia, não pelos seus crimes mais bárbaros, e sim pelos crimes tributários. Vamos falar agora de fraude fiscal. O que seria essa fraude fiscal? O que é você atuar nesse manto da fraude? Você tem pelo menos 3 hipóteses, tá? Para a gente exemplificar. A primeira delas é a inexistência de escrita contábil. O que é isso? Muito embora você tenha feito a operação, a empresa fez a operação, a empresa fez a venda, mas aquilo não foi escriturado. Não há... Bom, vamos de uma forma bem direta para que você, meu aluno, entenda. Caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5. Tá? Isso é o que funciona nas empresas com esse rótulo. O que é isso? É aquilo que você faz sem escriturar. Você operou, você fez a operação, você fez a transação, mas não escriturou. Tá? Isso é uma fraude por inexistência de escrita contábil. A outra, a falsificação de documentos. Várias são praticadas. Uma muito comum que a gente conhece, que chama nota fiscal calçada. Se você nunca ouviu falar isso, tem nada a ver com empresa de calçados. Tá? Nota fiscal calçada é o seguinte, a nota que vai para o cliente é a nota real, é a nota da operação. Você vendeu por 100 mil e vai uma nota de 100 mil. Aí, no seu bloco de notas, lá no seu bloco de nota tem um papelão, tem alguma coisa entre a primeira via e as outras, que só que foi para o cliente está com 100 mil. No seu bloco de notas, que vai ficar para análise do fisco, você colocou 10 mil. Isso é uma falsificação de documento. Você falsificou a nota fiscal, a primeira via foi direitinho para o cliente, como ele comprou, e ele acha que está tudo certinho, tá? Foi de 100 mil, e o bloco de notas que ficou com você, as suas vias que vão ser analisadas pelo fisco, você colocou 10 mil. Isso chama nota fiscal calçada. Isso é falsificação de documento, isso é fraude fiscal. Falsidade ideológica. Falsidade ideológica é uma coisa muito simples, é você falsificar a ideologia daquilo. O que é isso? É você dizer que maçã é banana. Você vendeu um computador de última geração e no documento você colocou um computador que era diferente daquilo. Ideologicamente você falsificou. Veja que o preço tem, o documento existe, todas as vias têm o mesmo valor e a mesma mercadoria, só que há uma falsificação ideológica. Você está vendendo A e entregando B. Tá? Esses 3 exemplos são clássicos dentro do conjunto de fraudes fiscais e são os exemplos mais contundentes do dia a dia do direito tributário penal. Em sequência, a gente já pode entender, saindo da fraude, para o negócio jurídico indireto. O que é o negócio jurídico indireto? Como é a composição, quais são os componentes? O negócio em si é lícito, você está trabalhando dentro da lei, perfeito. O objetivo que você quer alcançar também é lícito, a finalidade é lícita, você está todo no mundo da legalidade, do ilícito. Só que a forma, o caminho, a disciplina jurídica que você vai utilizar, ela é um caminho torto. Você está fazendo um negócio lícito, o objetivo é lícito, mas a forma jurídica é torta. Ela não está dentro do padrão normal que a Receita Federal entende que deve ser utilizado para aquele negócio. Isso é bastante comum, inclusive em importações. Tá? Você importa um produto lícito, é tudo lícito, o objetivo importação é perfeito, tá? Mas você pratica, por exemplo, um superfaturamento, você usa uma forma, você pega um caminho que
não condiz com aqueles dois outros elementos anteriores. Aí você está dentro do negócio jurídico indireto. Agora, para a gente ilustrar um pouquinho mais, vamos entender o que aconteceu com o IPI no setor automobilístico no Brasil? No final de 2008, o governo brasileiro anunciou uma redução temporária no Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, que incide sobre automóveis, visando incentivar o aumento das vendas. No acumulado de 2008, dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, já indicavam a alta de 14% nas vendas em relação a 2007. O que vocês puderam ver agora? Nada mais do que uma estratégia tributária. Governamental, sim, mas uma estratégia tributária. Por quê? Diante de um momento adverso, diante de um momento econômico adverso, um dos mecanismos que você teria para tentar incrementar, fomentar determinado setor da economia, qual é? Trabalhar como estratégia tributária. O quê? Um IPI no setor. Se você diminui, você, consequentemente, repassa esse ganho para o seu consumidor final e consegue reequilibrar um momento econômico adverso. Isso é o exemplo típico de uma estratégia tributária, tá? Pelo lado governamental, claro. Em resumo, na simulação, você vai ter sempre uma declaração enganosa, né? As partes querem uma coisa, mas elas vão informar outra. Já no negócio de jurídico indireto, é diferente. As partes querem a realização, os efeitos vão ser produzidos, tá? Tudo dentro do lícito. Só a forma que você pode romper o limite para ser caracterizado como forma abusiva. Essa é a grande distinção. Vamos a um exemplo bem prático, uma coisa bem interessante. Imagina que você quer comprar uma fazenda, tá? E você tem 500 mil reais. A fazenda vale 500 mil reais e o pretenso vendedor quer vendê-la por 500 mil reais e você quer comprar por 500 mil reais. Então você tem 500 mil reais e ele tem uma fazenda no mesmo valor. Os dois formam uma sociedade, vão fazer uma composição de capital. Essa nova sociedade tem como seu capital 500 mil reais em dinheiro e uma fazenda. Quando você compõe capital com imóvel, essa fazenda entra na composição de capital no contrato social sem pagar imposto. Isso é uma coisa que está na lei. Então você tem uma empresa com 500 mil e uma fazenda. 60 dias depois, você sai com a fazenda, o seu ex-sócio sai com 500 mil reais. Isso é um negócio lícito, tudo foi feito dentro da legalidade, mas não era isso que vocês queriam fazer. A ideia original era, eu quero comprar uma fazenda em que ele queria vender essa fazenda. O meio que vocês encontraram, a forma, é que é diferente, não expressa aquela vontade inicial. Esse exemplo é bem típico, embora haja nuances dentro desse desdobramento que vão dificultar um pouco essa... Não é tão simples quanto a gente está colocando, mas como exemplo é perfeito. Nesse exemplo, fica muito caracterizado um confronto de princípios. Muito embora você tenha um princípio da legalidade sendo observado, isso quer dizer o seguinte, você respeitou a legislação, a lei, você tem um choque com o princípio da moralidade. E esse confronto de princípios dentro do direito é uma coisa mais complexa, porque princípios eles não têm hierarquia entre eles. Eles são hierarquicamente no mesmo nível. Quando você confronta princípio da legalidade com princípio da moralidade, a minha tese, e ela é dominante, é que a moralidade ela tem um lugar muito marcante dentro do direito. Então, isso deve ficar muito nítido em que você, num ponto você vai ter um princípio que diz você tem que respeitar a legalidade, o outro você deve respeitar a moralidade. Aí você está confrontando esses dois princípios. E um choque de princípios hoje é algo que, dentro do direito moderno brasileiro, está sendo analisado muito recentemente. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, não tem uma posição muito clara a respeito desse tema. Para finalizar, eu posso dizer a vocês que é uma questão polêmica, é uma questão interessantíssima, mas eu continuo mantendo a minha
ideia e o meu pensamento em cima de prevalecer a moralidade sobre a legalidade. E agora vamos a um depoimento do professor Daniel Laufer, que vai nos responder por que, em alguns casos, o não pagamento ou descumprimento de formalidades enseja um crime. E vai responder também por que os crimes se aplicam sempre que o contribuinte não paga o valor devido ou só quando ele atua com fraude ou dolo. O Estado possui o monopólio do direito de punir. Somente o Estado, através de um procedimento e seguido de um processo onde deve constar o direito do contraditório e da ampla defesa, é que pode impor a sanção penal. Dentro dessa possibilidade, dentro desse critério que o Estado tem entre determinar o que é permitido na parte criminal e o que é vedado, o que é tido por ilícito penal, o Estado acaba selecionando certos bens jurídicos que ele entende necessários, seja a existência da sociedade, como a vida humana, seja a estruturação da sociedade, que é o caso do tributo, é o caso do delito fiscal. O Estado brasileiro torna duas situações como sendo o mero descumprimento de uma obrigação tributária erige esse mero descumprimento a uma categoria de ilícito penal. Um exemplo bem claro disso é o artigo 168A do Código Penal, que é a denominada apropriação indébita previdenciária. Nesse tipo penal, o mero descumprimento, ainda que o contribuinte escriture isso na sua contabilidade, nos seus livros fiscais, livros contábeis, ele, quando deixa de realizar o pagamento, ele incorre no delito previsto no artigo 168A do Código Penal. Tais tipos penais são denominados de delitos de infração de dever. São realmente uma exceção no ordenamento brasileiro e bem como em outros países. Mas o que é importante frisar é que esse mero descumprimento está erigido à categoria de crime em algumas situações. Porém, sempre deve vir imbuído, deve estar previsto, e isso tem que estar comprovado no processo, que o cidadão, que o contribuinte, teve a intenção livre, deliberada, consciente de não realizar esse recolhimento do tributo ou de não realizar a obrigação tributária determinada pelo Estado. Vamos abordar agora uma questão interessantíssima. Diz respeito ao planejamento tributário e ato ilícito. Isso é uma coisa interessantíssima, principalmente quando você põe ato ilícito com pagamento de imposto. Talvez seja mais fácil para a gente entender a forma exemplificativa. Vamos dar um exemplo prático, que aí a gente já mata todos os conceitos dentro do exemplo. Imagina que você estourou uma banca de bicho. A gente sabe que o jogo de bicho tem uma contabilidade melhor, superior a muitas empresas. Então, a contabilidade é bastante rigorosa. E você está diante de uma atividade ilícita. Aí vem a grande questão. Quando você estoura essa banca de jogo de bicho, você vai pagar tributo, você vai cobrar o tributo, aquilo vai haver pagamento de tributo? Ou por ser uma atividade ilícita, o Estado não deve coadunar com aquilo e não deve imputar pagamento de tributo como se estivesse dando um carimbo de ilicitude àquela atividade? São duas correntes interessantíssimas. Já posso te adiantar que o direito brasileiro, embora você encontre defensores fortes para as duas correntes, há uma corrente que prevalece. Qual é a corrente? Que diz, olha, pouco importa a licitude ou não da atividade. Isso quer dizer o seguinte, se a atividade é lícita ou não, não interessa. Auferiu renda, tem resultado, eu, direito tributário, vou tributar sim. Não estou coadunando com nada. Simplesmente eu estou evitando um enriquecimento ilícito, tributo, e se é lícito ou não, se a atividade é ilícita, isso é da ramificação do direito penal. O direito penal vai cuidar da licitude ou não e vai penalizar aquela atividade se ela for lícita ou não. O direito tributário vai verificar, houve resultado? Houve, então eu tributo. É assim que funciona no direito brasileiro. Pouco importa a licitude, importa o resultado. O resultado é tributável, vai haver tributação. Outro ponto interessante é a ingerência, é aquela interferência, mas uma interferência benéfica aí, é uma interferência contributiva, que vem contribuir com o direito tributário, do direito civil, quando ele vem com correção monetária, multas moratórias, juros moratórios. Essa corrente,
essas figuras de correção, multas e juros moratórios, são todos eles, todas essas figuras são aplicáveis ao ilícito tributário. Então, quando você consagra, quando você fecha e realmente apurou um ilícito tributário, em cima daquela cobrança você vai encontrar correção monetária, multa moratória, juros moratórios. Isso está bem delimitado dentro do Código Tributário Nacional, principalmente lá no artigo 161, parágrafo 1º. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: dívida de natureza civil, dívida que você vai cobrar no Código Civil, 0,5% ao mês. Dívida tributária, dívida que tem natureza de tributo, o Código Tributário, é claro, é 1% ao mês, é o dobro. Essa é uma diferença fundamental entre os dois. Agora vejamos o que diz a Lei 8.137, que cuida dos crimes contra a ordem tributária. A Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Este diploma legal trouxe ao mundo jurídico, em trabalho conjunto com o Código Penal, a possibilidade de verificação de sanções que privam a liberdade, instituem multa e restringem direitos do infrator. Como vocês puderam observar, a Lei 8.137, embora seja colocada, nominada como Lei contra crimes contra a ordem tributária, trata também de relações de consumo, os seus 3 primeiros artigos, eles tratam exclusivamente dos crimes contra a ordem tributária e vão dizer a conduta criminosa e imputar as respectivas penas para cada uma delas. Sendo que o artigo 3º vai falar sobre esses crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário público, que é o que a gente chama de crime funcional. Vamos ver agora alguns casos de ilícito penal que trabalham junto ao tributário. Apropriação indébita. O que é isso? É você se apropriar de alguma coisa que não é sua, de um tributo que você deveria repassar e se apropriou. Isso é apropriação indébita. Descaminho e contrabando. Descaminho é você introduzir uma mercadoria ilegalmente no país, mas que essa mercadoria pode ser vendida no país. Tá? Cigarro, quando você traz cigarro do Paraguai, isso é descaminho. Quando você traz uma arma do Paraguai, isso é contrabando. Contrabando o que é? Você introduzir no país uma mercadoria que é proibida de ser vendida no país. Tá? Fraude. Fraude, como a gente já viu ao longo da aula inteira, quer dizer você, com um dolo, com a vontade, no objetivo, na finalidade de fazer uma coisa ilícita. Omissão de informação é você simplesmente omitir, deixar de informar. Falsificação de documento, a gente deu o exemplo da nota fiscal, e estelionato, que é classificado lá no 171 do Código Penal, que pode ser aplicado no direito tributário com suas variações tributárias. Vamos ver agora a questão que envolve planejamento tributário, paraíso fiscal. Entende-se por paraíso fiscal o local geopolítico onde os encargos e obrigações tributárias são substancialmente reduzidos ou até mesmo suprimidos, principalmente em relação ao local de origem daquele que pretende se utilizar do benefício. Então, é um local, pode ser um país ou pode ser um estado de um país, em que o ingresso de receitas, o chamamento das receitas, o convite, vem com o carimbo de que, olha, aqui nós não vamos perguntar de onde vem o seu dinheiro, qual é a origem. Normalmente é assim que eles atraem capital de todo lugar do mundo. Funciona 99% voltado para a prestação de serviço. São países em que o forte é a prestação de serviço. E, aliado à prestação de serviço, um setor de turismo também é bastante alavancado. Os paraísos fiscais são muito conhecidos ao redor do mundo e existe hoje um movimento muito grande por parte da Receita Federal em diversos países avançados de tributação, Comunidade Europeia, Estados Unidos, na tentativa de fechar, de diminuir a atuação desses paraísos, para que não haja tanta evasão de divisas e não haja tanto movimento de dinheiro sem origem. Paraíso fiscal puro.
Vamos à sua definição. Denomina-se paraíso fiscal puro o local onde a carga tributária é inexistente, não havendo cobrança de nenhum tipo de imposto, com exceção às taxas e emolumentos correspondentes aos registros e licenças das respectivas empresas, normalmente taxas anuais, ou então só por ocasião da constituição das sociedades. Paraíso fiscal relativo. Vamos à sua definição. Denomina-se paraíso fiscal relativo o local cujas alíquotas são extremamente reduzidas, mas existem, simultaneamente à baixa tributação, a um grande número de incentivos e ou benefícios que, utilizados com eficácia, acabam quase que por anular a carga tributária. Para complementar, é importante a gente entender que paraíso fiscal é diferente de paraíso bancário. Você precisa saber que uma coisa é paraíso fiscal, outra coisa é paraíso bancário. Tá? E para ficar bem claro e bem didático, olha, todo paraíso fiscal é um paraíso bancário, mas nem todo paraíso bancário é um paraíso fiscal. Você pode ter um lugar em que todo o tratamento bancário é excelente, é super benéfico, mas existe acordo de bitributação. E agora você consegue entender que paraíso bancário é uma coisa, paraíso fiscal é outra coisa. E assim a gente fecha o assunto. Dentro dos paraísos fiscais, nós vamos encontrar as offshore. Offshore é uma empresa, o próprio nome diz que é fora das fronteiras, tá? Que ela vai atuar sempre fora das suas fronteiras. E as empresas offshore, elas têm umas características. Uma é uma liberdade de operação muito grande com qualquer moeda forte. Outra é a proteção contra eventos e fatos políticos. Isso quer dizer o seguinte, ela tem uma segurança política muito grande, é uma blindagem política e financeira muito grande. Outra característica interessantíssima é que há metas e programas de longo prazo. Elas sempre trabalham no longo prazo. Obviamente, isso é de conhecimento de toda a população. Quando você fala em empresa offshore, em paraíso fiscal, você está falando necessariamente em sigilo. Além disso, você precisa o quê? De uma rede de comunicação muito grande e eficiente, que é uma característica marcante dos paraísos fiscais e das offshore. Vai precisar também sempre de verificar o nível adequado dos profissionais que estão ali, e normalmente esses países e as empresas offshore sediadas nesses paraísos fiscais sempre têm profissionais de altíssimo nível, extremamente qualificados, e não é segredo para ninguém, as instituições financeiras mais sólidas do mundo têm endereços em paraísos fiscais. Só a título de exemplo, para que você não tenha ideia, não crie aquela ideia de que paraíso fiscal offshore está ligado a coisa errada, ilícito, isso precisa ser eliminado. Tá? A gente precisa entender uma coisa e deixar bem claro. O Banco do Brasil tem empresa nas Ilhas Cayman. O BNDES tem empresa nas Ilhas Cayman. A Petrobras tem empresa nas Ilhas Cayman. Ou Ilhas Caimã. Tá? A operação com offshore não tem absolutamente nada de ilegalidade. É porque, junto com as operações legais, você tem uma facilitação para as operações que vão envolver a ilicitude, o submundo. Isso é um fato, mas a operação com offshore é uma coisa estritamente legal, tributariamente planejada, é uma estratégia e praticada por todas as grandes empresas, as grandes corporações no mundo. Tá? Não tem nada de associar empresa offshore, paraíso fiscal, com ato ilícito. Isso é um carimbo que infelizmente, é um carimbo que não retrata a realidade de 100% dos negócios, não. Uma característica marcante dentro dos paraísos fiscais e das empresas offshore é a atuação delas sob a forma de holding. É a atuação mais marcante, é o modelo mais utilizado, embora trade faça comércio e atue sob a forma de trading também, mas o mais marcante é a atuação sob forma de holding, participando em outras empresas.
Isso, por quê? Porque o que faz com que o paraíso fiscal seja assim considerado, além da carga tributária inexistente ou muito baixa, é a questão do princípio da territorialidade. O que é isso? A tributação é só ali dentro dele, ela não vai se projetar para além da fronteira. Ou ela é inexistente ou ela é muito baixa. Tá? E o quê? A inexistência de tratado tributário com outros países. Porque se existir tratado tributário, deixou de ser paraíso fiscal. Tá? Grandes quantidades de banco, como a gente já falou, isso é marcante. Tá? Você vai encontrar mais de 500 bancos numa ilha com 20 mil pessoas, por exemplo. E, por fim, esse aparato que os paraísos fiscais têm de blindagem tanto do dinheiro quanto da identidade dos acionistas. Esse binômio, origem de recursos e identificação dos investidores, isso é blindado pelo paraíso fiscal e, consequentemente, pelas empresas offshore. Isso é um resumo bastante interessante de como essas duas figuras trabalham em conjunto. Agora vamos a um caso prático de planejamento tributário. Imagina você uma empresa que ela fornece alimentação industrial. E você tem uma indústria na ponta, a fornecedora e a SEASA, tá? Que é a cooperativa dos alimentos. A empresa compra matéria-prima na SEASA todo dia de manhã, processa e vende aquele almoço e o jantar para aquela indústria. Quando ela compra na SEASA e processa e vende a alimentação, você tem um ICMS aqui e um ICMS aqui. Isso quer dizer, você tem uma alíquota normalmente ao redor de 18% numa operação, 18% na outra. O que você pode fazer aí para simplificar e ter um planejamento tributário efetivo, um ganho? Simples. Você se torna o procurador daquela empresa, daquela indústria, você tem a condição de comprar em nome dele, você vai à SEASA de manhã e faz a compra em nome da indústria. A nota fiscal não vai mais para você, vai para a indústria. Você só processa, você só prestou o serviço. Você vai entregar o almoço e o jantar como prestação de serviço. Você deixou de vender comida, você está prestando um serviço. O que acontece daí? Você saiu do ICMS, deixou de ser contribuinte do Estado, saiu de pagar alíquotas de 18%, 17% e foi pagar a alíquota de ISS, que vai ser no máximo 5% por lei. Você teve um ganho de 13% numa operação dessa. O que você fez de errado? Absolutamente nada. Você só deixou de comprar com uma nota fiscal em seu nome. Você compra para o seu cliente e só presta o serviço. Isso é um planejamento tributário puro, com um ganho efetivo, real. Esse é um caso prático que qualquer um de vocês pode aconselhar para qualquer pessoa que faça uma triangulação que envolva compra e serviços. Para a nossa aula de hoje, a dica de estudo é o site do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que o endereço é www.ibpt.com.br. Nesse site você vai encontrar um vasto material sobre a aula que nós abordamos.